E iniciaremos com uma oração. Quero pedir ao profeta que ore para que todas as vozes que não sejam de Deus seja silenciada nessa noite, para que os nossos ouvidos espirituais sejam atentos para o que Ele tem preparado para nós. Amém? Nos inclinamos em Tua presença. Estamos juntos aqui, Senhor, como Teu corpo para Te honrar. Queremos declarar que não há voz mais importante do que a Tua. Nosso dia após dia, a Tua voz é que faz toda a diferença. E nessa noite, como igreja, nós clamamos que todas as vozes que não seja a do Senhor se calem. Temos vivido tempos difíceis, onde a verdade tem sido pressionada para calar-se. Mas nessa noite nós ordenamos que a voz da emoção cale-se. Ela não esteja acima do som da Tua voz. Que a voz humana não esteja acima do som da Tua voz, mas que a Tua palavra que será liberada nesta noite possa cumprir o efeito para o qual ela será liberada, e cada audição agora seja liberada na autoridade do nome de Jesus. Comece aqui, Senhor, em mim, até o último lá atrás. Libere a nossa audição espiritual, para que não venhamos somente ouvir a Tua palavra. Não queremos ser ouvintes, nós queremos ser praticantes. Então que o som do doce Espírito Santo venha alcançar cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Selamos a Tua palavra que já foi liberada. Selamos este lugar com a Tua presença, com o Teu governo, com aquilo que o Senhor já liberou para cada vida. Fique à vontade, Jesus. Declaramos que gostamos muito de Te ouvir e também queremos guardar o que ouvimos. No nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Você quer sentar? Eu quero que você esteja bem atento. Você esteja disponível à voz do Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo um mundo cheio de vozes. Diariamente somos atormentados por elas. Somos bombardeados por opiniões, por conselhos, notícias, pressões e até pensamentos internos invadem as nossas vidas. E o Evangelho simples de Jesus tem sido sufocado por isso. Nós estamos muito preocupados com os afazeres da vida. Nós estamos muito preocupados com a nossa vida diária. Estamos esquecendo do que Deus tem para nós. Estamos esquecendo do nosso chamado. E a Bíblia ela é maravilhosa, mas ela precisa ser interpretada pelo Espírito Santo para nós. Porque as nossas axiologias, se eu posso usar esse termo, tem impedido o manifestar da glória de Deus no meio da igreja. O que era para ser comum, o que era para ser normal, o que era para ser exatamente como acontecia no início da igreja, tem sido sufocado pelo afastamento de nós, das nossas vidas, do propósito de Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27,
Deixa Deus falar com você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse versículo. Por isso eu pedi para que a profeta orasse a Deus, ensurdecendo mesmo todas as vozes, para que apenas a voz de Deus fosse ouvida. Porque interpretando esse texto, volta para o 27. É preocupante, porque quando nós estamos ensurdecidos para a voz de Deus, eu entendo que, segundo esse versículo, não somos ovelhas dele. Porque a Bíblia diz que as ovelhas dele, anjo, ouvem a voz dele. Você é ovelha de Deus, meu irmão? É preocupante dizer isso, mas não tem como fugir, apóstolo. Porque aqui diz: as ovelhas dele ouvem a voz, é conhecida por ele e seguem a ele. Simples assim. E eu entendo quando há esse ensurdecimento, ele não é o nosso pastor. Quando eu não conheço e não consigo reconhecer a voz dele, mesmo em meio a tantas vozes, eu não sou ovelha. E quando não sou ovelha, eu não consigo segui-lo. Acho difícil, acho impossível viver a simplicidade da palavra. Por isso a insistência de dizer: precisamos retornar ao evangelho simples, ao evangelho de ovelhas que conhecem, que conseguem identificar a voz do seu pastor em meio a qualquer voz. Mas o mundo tem nos aprisionado tanto que as outras vozes que vivem sussurrando em nosso ouvido todos os dias têm sido mais importante para nós. E são muitas vozes que querem nos afastar de Deus. São muitas. Mas a voz do bom pastor, essa quer nos aproximar dele. E muitas vezes a voz do bom pastor vem com correção. Porque ele quer ter intimidade com você em todo o tempo. Porque a única forma de uma mudança na vida do homem é com intimidade com ele. E a voz do inimigo fica nos assolando, nos afrontando e nos afasta da palavra. A voz do inimigo o tempo todo está nos separando da palavra que nos lava, que nos limpa, que nos liberta e que faz com que os nossos ouvidos fiquem doutrinados à voz do nosso pastor. Nós precisamos retornar o mais urgente possível para isso. Porque são muitas vozes que querem nos afastar. Aí eu te pergunto, eu preciso que você reflita. É uma mensagem que eu preciso que você, de uma forma muito simples, absorva, mas para você. Eu preciso que você seja sincero com você. Porque a partir do entendimento dessa palavra simples,
que vai haver uma mudança revolucionária na sua vida. É através do entendimento dessa palavra simples que o adversário não vai mais enganar você. E eu te pergunto: que voz você está ouvindo? Eu rapidamente vou falar de 3 vozes e termino falando sobre a voz de Deus. Mas você precisa ser maduro o suficiente para reconhecer que voz você está ouvindo, porque é muito fácil, é muito simples. Se eu pergunto aqui agora assim: vocês são ovelha desse pastor? É muito simples, é muito natural você falar: sou. Mas se você não consegue ouvi-lo, ali diz que você não é. Se você não consegue reconhecer, apóstolo, essa voz no seu dia a dia, você não é ovelha dele, logo não consegue segui-lo. Eu costumo dizer que muitas vezes somos pessoas convencidas e não convertidas, porque a conversão aponta para uma mudança radical de direção. O convencimento te faz apenas desviar um pouquinho. Isso não é conversão. Eu me converti, mas eu vou continuar assim. Eu me converti, mas eu vou continuar ouvindo assim. Isso não é conversão, santo, isso é convencimento. O convertimento, o reconhecimento de ter o bom pastor como seu pastor, faz com que você seja uma pessoa radical na conversão. E é isso que nós precisamos nos dias atuais: ter os nossos ouvidos doutrinados à voz do bom pastor, a voz de Jesus, não de uma igreja, não de uma religião, mas a voz de Jesus. E eu volto a te perguntar: a quem ou qual a voz que você tem ouvido? Tem pessoas que não gostam disso, mas eu gosto para chamar a sua atenção para a mensagem. Olha para quem está do seu lado e pergunta para você: que voz você tem ouvido? Você não precisa responder não, porque eu preciso que você reflita. Que voz você tem ouvido? Nós temos uma voz que é a voz do mundo. O mundo, ele oferece prazer momentâneo, mas são prazeres vazios. Lá em Gênesis capítulo 3 fala sobre a queda do homem. No capítulo 2, Deus fala diretamente com Adão. Olha que coisa linda. Adão, ouvindo a voz do bom pastor. Todos conhecem essa passagem. Gênesis capítulo 2, lá no final fala sobre Adão ouvindo a voz de Deus. Deus chama ele para perto, dá as diretrizes, coloca ele como administrador de um jardim maravilhoso, dizendo para ele: olha, nós vamos ter intimidade, você faz, imagina um bate-papo de intimidade. Você imagina você e Deus te dando todas as diretrizes: você vai dar nome aos animais, você vai dar nome às plantas, Deus sabedoria para ele, para fazer tudo isso. Só que Deus queria que a mente dele fosse aberta e que ele entendesse, que ele reconhecesse essa voz, mesmo quando ele não estivesse ali. Isso é intimidade. No capítulo 3 entra essa voz do mundo. Eva ouve de Adão a ordem de Deus. Foi nesse processo. Eva formada e Adão fala exatamente: meu Deus falou comigo assim.
assim, assim e assim. Bem parecido com hoje. A palavra de Deus o tempo inteiro, ela está disponível para mim e para você. Deus falando comigo e com você o tempo todo. Você tem em suas mãos a palavra de Deus conversando com você o tempo todo, a hora que você quiser. A voz direta dele, a voz de ensinamento, a voz de consolo, a voz de conforto, a voz de carinho, a voz de correção, a voz de orientação, o tempo inteiro ela está disponível para mim e para você. Sim ou não? Quantos acreditam que é Deus falando conosco o tempo inteiro? Quem pode levantar a mão para eu ver Deus? Quando Deus pode falar com você então? Não, vamos falar aquela frase minha. Só depende de você. O tempo todo Deus está disponível para conversar comigo e com você. Diz, não, o tempo todo. Mesmo no teu tempo de descanso, nós temos 24 horas do dia e Deus está disponível para conversar com você o tempo todo. Como Adão estava naquele jardim, Deus disponível para conversar com ele. E ele conversa com Eva, ele dá orientação a Eva. Mas Eva, no capítulo 3, voluntariamente decide ouvir a serpente. Eu li para você aqui: o mundo oferece prazeres momentâneos, mas que acabam em vazios. Hoje nós não fazemos diferente, irmãos. Você imagina a serpente no jardim, o companheiro diz que recebeu direto de Deus a orientação para que fosse uma família abençoada, uma família. Você imagina a vida sem pecado? Vai ser o que vai acontecer quando vamos para a glória. Você imagina, era isso que Deus tinha preparado, e ele fala diretamente. Mas essas vozes que eu falei para vocês, que ficam o tempo todo tentando nos escurecer lá no jardim, sussurrou no ouvido de Eva. Ô Eva, por que ela ouviu? Mas ela ouviu, e por causa disso nós estamos aqui. Parece uma história antiga que de repente você está pensando aí, mas eu sei disso. Eu estou tentando mexer com você um pouco para você imaginar e entender que nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós temos a palavra de Deus o tempo todo disponível, mas o prazer do mundo tem nos aprisionado e nós não estamos percebendo. O mundo tem oferecido tantas coisas que tem nos distraído, que tem nos ensurdecido, que tem nos afastado da simplicidade de Deus. E muitas vezes nós viemos inclusive para a igreja achando que tem que ter um pó mágico, que tem que ter uma barulhada, que tem para ouvir Deus, e não é assim. Está tudo muito simples. O que eu preciso é ter esse ouvido aguçado, eu preciso ter a mente, o meu entendimento renovado, como a Bíblia me orienta, e ter disposição de reconhecer e retornar, de entender que nós não precisamos ser nada mirabolante. O que nós precisamos é simplesmente permitir que os nossos olhos espirituais se abram, que o nosso entendimento se abram, e voluntariamente nós retornemos para aqui, para que quando essa outra voz tentar sussurrar, você falasse: não, essa voz não é do meu bom pastor. Logo pode até me trazer prazer momentâneo, mas não é o que eu quero ouvir. Mas não queremos isso. Estamos buscando tantas coisas.
querendo que um evangelho novo se apresente, querendo que Jesus se materialize, e com isso nos afastando, pelo simples fato de não reconhecermos a voz do bom pastor. O mundo tem sido importante para você, meu irmão? A voz que o mundo apresenta tem sido sussurrada em seu ouvido e você tem se alimentado disso, meu irmão? É essa falta de entendimento que está trazendo sofrimento para a tua vida. Não é o governo, não é a igreja. Não é a vida que você leva, não, é a falta de entendimento da voz que está direcionando. O 28, traz para mim de novo o 28, por favor. É muito simples. Quando você ouve e entende a voz do bom pastor e é direcionado por ele, o que ele te dá? Primeira palavra aí, o que esse, quando você ouve, vou falar de novo. Que palavra simples, irmãos. É uma palavra para que o seu entendimento seja aberto. Quando você reconhece o Senhor Jesus como pastor, como você entende que é a ovelha dele, reconhece e segue ele, o que ele te dá? A vida eterna. Ele não te oferece prazer nesse mundo, ele te dá algo muito além. Ele vai te direcionar até que isso aconteça. Quando você é ovelha dele, o que acontece com as ovelhas deles, irmãos? Na segunda e depois da Bíblia. Leiam, irmãos, é para você isso. Você é ovelha dele. Se a voz dele é importante, olha, a vida eterna está garantida para você. Se você é ovelha dele, ele diz que de vez em quando você perece. Não, jamais. Momentos podem vir e ser difíceis, dificuldades podem surgir, enfermidades virão, dias maus virão, mas como ovelha dele, ele te garante que você jamais vai perecer. Ele vai te dizer aonde e como passar, ele vai te dar, ele é o caminho, e ele vai te dar alguns atalhos, ele vai te orientar. Mas por que isso não acontece comigo? Porque você não está ouvindo ele. Aí eu vou falar um pouquinho mais. Tu quebra a cara. Estou tentando, posso? Chegando lá, mas de vez em quando eu escorrego um pouquinho. Você quebra a cara porque não ouve. Quantos são pais aqui? Vocês amam seus filhos? E quando vocês andam de mão dada com eles, aparecem buracos na rua mesmo, na rua, aparece? Parece, irmãos, ou não? A rua de vocês está toda asfaltada, né? Nunca teve buraco. Glória a Deus. Mas não é assim. Parece buraco quando você está andando com o seu filhinho? O que você faz? Você passa por um buraco, joga ele no buraco? Não, o que você faz? Você orienta ele, né? Se o buraco for grande, o que você faz? Você pega no colo. Jamais ele vai perecer. O buraco está ali, a caminhada está ali. Mas como pai amoroso, você vai falar para ele: vem, filho. E ele sabe, se ele conhece a sua voz, ele não cai no buraco. Não é isso? Volta, deixa aqui, por favor. É a Bíblia nos falando conosco, não sou eu hoje não, é a Bíblia. Ah, Jesus.
Quando você reconhece Ele, você recebe a vida eterna, você jamais perece. E qualquer dificuldade tira você das mãos dele. É isso? Não? O que está dizendo ali? Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia! Oh Deus! Ninguém te arranca das mãos dele. Quando você é ovelha, quando os teus ouvidos estão atentos à voz dele, nada te paralisa. Você torna-se vencedor, conquistador. Os tropeços acontecem porque as vozes que sussurram em seus ouvidos estão te desviando dele. Os tropeços acontecem porque você não quer educar o seu ouvido, porque você não quer meditar dia e noite. Nada contra, mas você está dando mais ouvido aos coaches, com as suas enganações, do que com a palavra de Deus. A voz do mundo não pode ser mais alta do que a voz do bom pastor. Aleluia. Falei que ia ser simples. Se dermos ouvido à voz do mundo, vamos cair em engano. A outra voz é a voz da carne. Nossa própria vontade muitas vezes nos leva a decisões contra ao Espírito Santo. Até a nossa voz nos afasta do bom pastor, se não estiver alinhada com a voz do Espírito Santo. Até a nossa voz, se você não reconhecer a voz do bom pastor, te afasta do caminho de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 5,17. Por que isso? Olha a guerra, olha a luta. É muito simples. A carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Numa guerra da carne e do Espírito, esse conflito é diário e constante, todo dia. Por isso você tem que estar com os seus ouvidos abertos todo dia. Você vai sair daqui hoje cheio do poder de Deus. Você vai sair daqui hoje com o teu entendimento aberto. Mas quando você chegar em casa, essa luta vai continuar. Não tem jeito, não é, pastor? Até chegar aquele grande dia, esse conflito é diário e é constante. Por isso eu estou insistindo na palavra que você precisa doutrinar o seu ouvido à voz do bom pastor. E a melhor forma dessa doutrinação está aqui. Aqui ninguém te engana. Aqui é a voz dele clara. Nessa luta constante de carne e espírito, quem vence? Quem pode responder para mim bem alto? Fala. Não, não é essa a resposta não. Aquele que
estiver mais alimentado. Aí eu te pergunto, você não me responde, por favor, quem está mais forte nessa guerra na tua vida? Sabe qual é a resposta? O que você está vivendo. Porque é muito fácil culpar pessoas, situações para suas derrotas, e a culpa é sua. Se você está perdendo para a carne, pastora Tânia, é porque você não está ouvindo a voz do bom pastor e está alimentando ela mais do que é o teu espírito. Simples assim. Uma palavra confrontadora. Primeiro veio em mim. Ao final nós vamos estar adorando ao Senhor com um louvor que Deus falou comigo, que muitas vezes cantamos, mas não é realidade nas nossas vidas. Uma palavra para te fazer sair daqui em outro patamar no mundo espiritual. Se você aceitar o confronto e se você entender que realmente quer ser ovelha de Jesus, a opção é sua. Eu só estou te dizendo que você não vai ser mais enganado e vai ter que assumir a responsabilidade de quem é o seu bom pastor, de quem está direcionando a sua vida. Você vai estar sendo responsabilizado a partir da abertura de entendimento de quem você está alimentando. Responsabilidade sua. O mundo que estamos vivendo com tantas vozes soprando, precisamos verdadeiramente morrer na carne, morrer nesse mundo. Eu sempre repito essa frase. O errado, para quem, nossos irmãos que mexem com política aí, o errado está se tornando legal, mas é errado. E se vai contra a palavra, se vai me afastar da voz do meu bom pastor, estou fora. Quantos de nós teremos coragem de agir assim quando começarem a vir as pedras? Porque vai começar. Se o seu ouvido não estiver totalmente atento, você vai achar inclusive que é o bom pastor falando. Só que nós não podemos negociar. Ou somos de Deus ou não. Ou verdadeiramente temos o bom pastor como nosso pastor ou não. E se a escolha não, fique à vontade. É opção sua. Uma coisa que eu sempre repito, que eu acho, os irmãos podem me corrigir, mas é uma opinião minha. A pior coisa que aconteceu foi o livre-arbítrio, para mim, na minha opção, no meu pensamento. Por quê? Porque eu tenho poder de escolha e a maioria das vezes escolho errado. E se eu não tivesse o livre-arbítrio, Deus me faria ser servo dele, sem opção. Olha que coisa boa. Não é isso? Mas Ele nos deu, Ele nos quer voluntariamente, Ele quer que a nossa mente seja renovada. E voluntariamente eu eduque o meu ouvido para ouvir a voz do meu bom pastor e siga, para que tudo que está nesse versículo aqui, não nesse, no 27, 28, aconteça na minha vida e na sua. Mas hoje nós temos mais desgraça, mais destruição, mais desânimo na vida daqueles que se convencem, não vou dizer que se convertem, porque não tem esse entendimento simples da palavra. Pastor, é possível? Claro que é. Claro que é. Mas sou eu que preciso escolher a ensurdecer as vozes contrárias à voz do meu Deus. Porque para isso, muitas vezes, eu vou ter que dizer não para a minha própria voz. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão de coisas que eu acho correto, mas que não é a voz do meu bom pastor. Por isso nós resistimos tanto, porque estamos muito presos ao que achamos, ao que pensamos. O que eu acho é mais importante do que o que você acha. Isso é o que fazemos o tempo todo. Eu sou mais importante do que o meu irmão. Isso a voz do mundo diz, mas a voz do Espírito Santo diz o quê? Que eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo. São
São opções nossas, são escolhas nossas, são o que estamos fazendo, por isso estamos sendo destruídos, por isso não vemos mais milagres dentro das igrejas, por isso não vemos mais conversão em massa, porque estamos querendo que a nossa voz supere a voz do bom pastor, e isso nunca vai acontecer. A voz dele é a mais importante. Para que as coisas aconteçam, é a voz dele que precisamos seguir em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos, em todo o tempo, quando vamos tomar qualquer decisão, apresentar a ele e ouvir dele. Mas não fazemos isso. Achamos que somos donos das nossas vidas. Como? Como ser servo do Senhor Jesus e não permitir que Ele direcione a minha vida em qualquer área? Como ser servo dele e delimitar uma linha? Até aqui é tu, Senhor, aqui sou eu. Ser servo do Senhor Jesus é ouvir o não dele quando você quer ouvir sim. É ouvir o espera quando você quer ouvir vai. Ouvir não é tempo quando você acha que está na hora. Ouvir o Espírito Santo é entregar toda a sua vida no controle dele. Isso é o mais difícil para nós, mas é possível. O que você precisa fazer? Se submeter à vontade dele. É voluntariamente dizer para ele: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Aplauda o Senhor, irmão. Tenha essa coragem. Tenha essa coragem. Não podemos deixar. É o que mais fazemos. Não podemos deixar que desejos momentâneos falem mais do que a vontade de Deus. Quantas vezes fazemos isso, irmãos? Trocamos a vontade de Deus, ensurdecemos a voz de Deus por desejos momentâneos. Aí depois que dá tudo errado, ficamos nos porquês. A culpa nunca é nossa. Em nome de Jesus, Senhor, abra nossa mente hoje. A voz do inimigo. Mateus 4 fala sobre, não precisa colocar não, fala sobre a tentação. Isso é tão importante que aconteceu com o próprio Jesus. Para você ver, tudo que ele deixou na palavra foi para nos ensinar, irmãos. Eu sempre gosto de enfatizar que muitas vezes quando Jesus, o homem, aqui estava, as pessoas acham que ele vencia porque era Deus. Não, quando ele estava aqui, venceu tudo aquilo, ele era Jesus, homem, exatamente como eu e você. Você é filho de Deus? Quantos são filhos de Deus aqui? Jesus ali era filho de Deus, igual eu e você, exatamente igual. No período terreno de Jesus, ele era igual a você. Por isso que a Bíblia mostra várias características humanas de Jesus nessa época, para você ver como o inimigo ele é astuto, sujo, e ele sempre tenta nos dar o que nós gostamos, coisas que é prazerosa para a gente. Aconteceu com Jesus, quando Jesus tentado, o tempo todo o inimigo fez o que? A voz do inimigo foi: ó, te dou isso, te dou isso. E qual era a resposta de Jesus em todos os questionamentos da voz do inimigo? É o que eu estou falando para vocês desde o início. Ele falava o quê? Jesus, de novo. Ele falava o quê? Então onde está a voz do bom pastor? Você está com a Bíblia aí? Se não está, levanta a tua. Vamos baixar de novo, vamos fazer agora ensaiado. Levanta o teu celular, não tem problema não. Aonde está a voz do teu bom pastor?
está escrito. Aleluia. Como é que eu venço o inimigo, Lúcia? Está escrito. Quando ele sussurrar no teu ouvido, seja o que for, e são coisas que aparentemente não tem problema, não é bem assim. Mas quando você tem um ouvido educado para a voz do Espírito Santo, ele vai te lançar e você vai falar: está escrito. Não é assim. A palavra diz isso. A palavra diz isso. Mesmo a carne desejando aquilo, porque ele vai te oferecer coisa prazerosa, ele não vai te oferecer coisa ruim. Oh, presta atenção. Você está espetado. Quem gosta de jiló aqui? Eu gosto de jiló, mas tem um montão de gente que não gosta. Quem não gosta de jiló, ele não vai te oferecer jiló. Quem gosta de chocolate, ele vai te oferecer chocolate. Você entendeu? Ele vai te oferecer o que você gosta, mas é o que vai contra a palavra. Muitas coisas que gostamos está contra a palavra. Então você tem que dizer para aquilo que você gosta, para o teu desejo assim: está escrito. E quando você fala isso, ele mete o pé. Ele fala: ele deu ruim. Ele ouve o bom pastor. O ouvido dele está educado. Quando ele diz está escrito, é porque ele ouviu isso lá na palavra. Ele foge. Com Jesus não foi assim. Ele não meteu o pé. Ele tentou encarar. Mas quando ele percebeu que o ouvido de Jesus estava totalmente afinado com o Espírito Santo, que a resposta está escrito, ele correu. E por que tu cai? Por que tu tropeça? Porque quando a voz do inimigo sussurra, você se alimenta dela. Aí depois fica chorando, sofrendo e culpando pessoas e situações, e a culpa é única e exclusivamente sua, porque está fugindo dos princípios da palavra. Mas em nome de Jesus, os nossos ouvidos, as vozes já foram caladas através da oração. O teu entendimento está aberto e você vai sair daqui dizendo para ele: está escrito, e ele vai fugir da tua vida. As lutas que você está enfrentando, quando você começar a ouvir a voz do Espírito Santo, vão cessar. No momento dele vai cessar. A enfermidade no momento dele vai ser curada. A dificuldade no momento dele vai parar, porque ele nunca nos abandona. O prazer dele e a promessa dele é vida eterna. E ele vai te pegar pela mão e vai te levar, e vai te direcionar, e vai te mostrar, e vai te guiar. Mas é preciso que o seu ouvido esteja disciplinado a isso. Aleluia. Eu coloquei assim: o inimigo, ele conhece as nossas fraquezas e é nela que ele sussurra. Mas precisamos resistir com a palavra. Quem acha que o inimigo é burro, ele não. Ele é ardiloso, ele fica ao derredor. E ele conhece. Fala para o teu irmão assim rapidinho, ó, cuidado, ele conhece a tua fraqueza. Fala para o teu irmão. Ó, e é nela que ele vai sussurrar. E você tem que dizer para ele assim: está escrito. Aleluia, glória ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Nós estamos terminando. E a letra D fala sobre a voz que tem que ser ouvida o tempo todo, que é a voz de Deus. Ela já está no versículo que nós estamos conversando com vocês sobre ele, para você saber se é a voz de Deus não, ou não. A voz de Deus, ela traz paz. A voz de Deus, ela traz direção. A voz de Deus, ela traz vida. Então, seja qual for a voz que foi sussurrada no seu ouvido, se ela não te traz paz, não foi Deus. Se ela não te deu direcionamento,
não foi Deus. E se ela não é uma voz que te orienta para um caminho de vida, não foi de Deus. E existem algumas formas de você ouvir. Nós aqui temos ensinado você isso. A primeira maneira que Deus fala com você é através da palavra. Então deixa eu te perguntar agora, você não vai me responder. Como é que está o teu tempo de leitura da palavra? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Aqui nós estamos ensinando. Esse ano, aqueles que são obedientes, quando chegar dezembro, leu a Bíblia toda. O apóstolo já acabou, né, apóstolo? Vai começar de novo ou vai esperar? Vai começar de novo? O apóstolo ele dá a meta para a gente e já acabou. Por quê? Chama o que isso? Disciplina. Então é possível. Então a primeira maneira de Deus falar com você é através da palavra. A segunda maneira de Deus falar com você é através da oração. Como é que está a tua oração? A tua oração é aquela oração: acorda, vai tomar café, Senhor abençoa o café, pode cada dia, amém. Vai almoçar, Senhor abençoa, amém. Vai trabalhar, abençoa a minha vida, amém. Você vai ouvir Deus? Fala alto aí, Rosana. Não. Eu gosto de algumas vezes quando eu faço os propósitos, né? Hoje eu estou com o meu grupo com um propósito de oração. Nós já estou ensinando eles a ouvir a voz de Deus para eles me darem menos trabalho. Acho que é a mesma coisa que o apóstolo fala. Ele bota a gente para ler orar porque ele quer que ele trabalhe para ele. Então o meu grupo já está orando, já está lendo a Bíblia. E agora nós temos um propósito de oração de 30 dias, de meia-noite a 1 da manhã. Ou hora difícil. Jesus, botar o relógio para despertar meia-noite. Mas pastor, como é que você faz para controlar ele? Todo mundo tem que botar lá no grupo lá, em oração. Se me enganar e for dormir, o Espírito Santo está ouvindo, mas ele bota lá no grupo, em oração. Irmãos, nós começamos agora no dia 12. Já tem acontecido coisas tremendas no meio do nosso grupo. Tremendo. Eu comecei a orar e eu tenho apresentado meus filhos, né? Hoje a minha linda, minha filha Larissa está aí, veio para a igreja hoje. Eu nem convite fiz, eu só orei. Eu fiz convite sim, à meia-noite de joelho. E eu tenho um grupo dos filhos, aí eu boto lá, em oração para a tua vida agora. Aí o que começou a acontecer? A minha filha mais velha, a Suzane, quando está meia-noite, ela bota assim, em oração pela tua vida agora. A Larissa que está ali, ela bota no grupo, em oração pela tua vida agora. Olha como funciona! A gente pensa que é uma coisa simples. Quando você ouve a voz de Deus, através da palavra, através da oração, as coisas acontecem. E a terceira, o Espírito Santo. E nós estamos aqui, é um dos tripés da nossa igreja. É isso, apóstolo? Leitura, oração e busca pelo Espírito Santo de Deus. Você não afina o seu ouvido se você não quiser. Você não cala as vozes que estão no mundo tentando nos atrapalhar se você não quiser. Porque se você quiser seguir esses princípios, com certeza vai acontecer. Já estou concluindo para nós adorarmos ao Senhor. Prepara aí, Gabriel, por favor. Eu concluo dizendo assim, no meio de tantas vozes, apenas uma conduz à vida eterna. É a voz do bom pastor, Jesus Cristo. Hoje Ele nos chama a ouvir sua voz, confiar em suas promessas e andar em seus caminhos. E uma pergunta para você refletir: você tem dado mais atenção à voz do medo, da dúvida, da carne,
ou a voz de Deus. Decida hoje ouvir e obedecer a voz do Senhor, porque ela é a única que nos leva à vitória e à vida eterna. Pode aplaudir o Senhor. Agora eu queria te convidar, vamos ficar de pé, e nós vamos adorar o Senhor no YouTube hoje, porque os irmãos